por quanto tempo você segura um improviso? Um improviso, assim, falar espontaneamente, sem um texto. Eu, por exemplo, não estou lendo, estou falando o que vem à cabeça. Quanto tempo você segura? É um desafio, né? Para falar sobre esse assunto e nos dar dicas valiosas, eu estou aqui com a fonoaudióloga Laila Weintraub, que é sócia-diretora do Clube da Fala e traz para nós altas dicas sobre isso. Laila, boa tarde, obrigada pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade de participar desse programa. E a improvisação é muito importante, né? É o que estamos fazendo aqui. Improvisando. A gente não testou nada, viu, gente? A gente conversou, claro, nos conhecemos pessoalmente, mas não programamos tudo que vamos falar. E tem segredo isso ou a pessoa tem que saber, tem que nascer sabendo? Não, a improvisação ela pode ser trabalhada. É claro que a gente já nasce com certas características da nossa personalidade, a gente já sabe quando a pessoa é mais espontânea, quando ela é mais comunicativa, isso facilita com certeza a comunicação. E isso é aprendido na infância, estimulado pelos pais, às vezes a própria escola estimula de alguma forma. E, infelizmente, no Brasil, isso não é estimulado. A gente vê isso nos Estados Unidos, as pessoas são estimuladas a falarem, todo mundo tem que dar opinião lá na frente, vale nota. Aqui não. Aqui você pode o tempo todo fazer um trabalho e dar para o outro sempre apresentar. Aquele que fala melhor sempre apresenta. Então, a improvisação ela pode ser estimulada sim. Só que o primeiro passo para ter uma boa improvisação é nós estarmos calmos, livres de tensão. Quer dizer que o equilíbrio emocional conta bastante. Conta bastante. Não adianta. Se quando a pessoa já sabe o que vai falar, mesmo com tudo preparado, o nervosismo pode atrapalhar, imagine num momento de improvisação. Agora, cada pessoa, imagino que cada um tenha uma maneira de conseguir encontrar esse ponto do equilíbrio emocional, né? Alguns fazem uma oração, outros fazem algum exercício de respiração. O que você recomenda, Laila? Eu recomendo, tem algumas dicas, né, principalmente para quem tem esse nervosismo de falar em público, ou de falar de uma situação que você não esperava, que é a improvisação. Primeiramente, a respiração. Porque a voz nada mais é do que o ar que sai dos pulmões e aqui na laringe é transformado em voz. Então ela depende da nossa respiração. E se a gente está nervoso, a nossa respiração vai ficando ofegante. O coração batendo mais rápido e você não consegue falar, não sai a fala como você gostaria. Ou às vezes intercortado, faltar. Então primeiro respire e fale lentamente. A segunda dica é: esteja 100% no momento presente. Pense no que você vai falar, nas palavras que vai utilizar naquele momento, porque a gente começa a pensar na nossa sensação, naquele estado de espírito, no nervosismo e não se concentra. Então pense no que vai falar, 100%, esteja ali. Outra coisa é cortar os vícios de linguagem ou gestuais que você tem, isso aí com autoobservação. Então, se tiver oportunidade, se filme dentro da sua própria casa. Hoje em dia qualquer mídia, celular tem filmador, então você observe, veja como que você fala, o som da sua voz, os gestos que você usa, isso tudo já ajuda bastante. E por último, pratique, não existe milagre, tem que praticar. A prática é que traz a repetição da prática, né? Traz a segurança que a pessoa precisa para improvisar com qualidade. Agora, mesmo o improviso, quando a pessoa tem uma preparação, ela consegue improvisar em cima daquele assunto base, é isso? Isso. Assim, a improvisação tem algumas técnicas que você pode já... Primeira coisa, apresente-se bem. Porque o que a gente mais faz na nossa vida é nos apresentarmos. Qualquer lugar que você vá, seja no meio corporativo, seja em situações sociais, você está se apresentando. Então não tenha vergonha de falar das suas qualidades, dizer quem você é, de se mostrar interessante. O brasileiro ele é muito tímido, assim, muito modesto, ele fica preocupado, assim, será que eu não vou estar sendo pedante em falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não, você tem que se mostrar interessante. Outra dica é escute as pessoas, observe como que elas falam, como que elas se colocam, porque sempre alguém tem algo a oferecer a gente. E não tenha medo, fale o que vier na cabeça, porque o que acontece? O improviso, as pessoas, principalmente no mercado corporativo, têm medo da improvisação, têm medo do erro. Não é nem da improvisação, tem medo de falar uma bobagem, de não conseguir falar ou passar aquilo que queria. E às vezes esse receio faz com que ela perca oportunidades. Sim. Que a todo momento a gente está improvisando.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz que não basta ser bom, você tem que mostrar que é bom. E Isso. é nesse mostrar que você ser. precisa se apresentar, como você está dizendo, adequadamente, Claro. não só esteticamente, né, com a roupa adequada ao Claro. ambiente, à situação, mas também da forma verbal. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que é assim, não são os mais fortes que sobrevivem, nem mais os inteligentes, e sim os adaptáveis às mudanças. Charles Darwin. Então, a todo momento, a gente está tendo que se adaptar a certas situações, ninguém tem mais tempo de se preparar. Às vezes fala, qual é a sua opinião sobre isso? Você tem que tomar a decisão muito rápido, e isso desde pequenininho, a improvisação faz parte. Só que as pessoas confundem assim, de usar isso como uma ferramenta. A improvisação não tem que ser a regra, e sim a exceção. Não é isso, é sempre improvisar. Mas para você fazer um bom improviso, é preciso muito conhecimento, treino, você já ter aquele conhecimento para ter um vocabulário amplo, estudar, para estar preparado, porque o maior desafio é você conseguir controlar suas emoções e organizar a sua fala com princípio, meio e fim, chamar a atenção da plateia ou do ouvinte para que você consiga improvisar com organização, com eficácia, né? Sim. E você, internauta, já viveu alguma situação em que o improviso faltou ou falhou e você precisou de ajuda? Faça sua pergunta aqui no chat da UOL TV. No site você vê o espaço para mandar sua mensagem e nós vamos repassá-la à fonoaudióloga Laila Weintraub, que está aqui conosco. Laila, nós falamos muito de improviso no mundo corporativo, no momento, por exemplo, em que a pessoa programa e planeja sua apresentação em PowerPoint e de repente acontece uma falha mecânica no data show, no projetor. E aí, como é que faz? Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas é um risco que a gente corre. Ainda mais quando uma apresentação é cheia de vídeos e fotos, e não tem como você traduzir isso espontaneamente para a plateia. As pessoas precisam assistir e ver, né? Como é que faz nesse momento para que a pessoa não passe uma gafe assim tão constrangedora? Então, eu acho assim, que a pessoa tem que estar, primeiro, livre de tensões. Isso já é muito difícil, porque você ali tem uma reunião importante, tem que fechar um negócio, uma apresentação, e encarar com naturalidade e até brincar. O humor é importante. O humor é importante. Nessa hora, gente, né? Então nessa hora faz aí que tem que ser improvisado, não deixar que o pânico tome conta de você. Caramba, travei agora, o que eu faço? Aí fica nervoso, dá esporro. Não, para friamente, brinca, interage com a plateia e continua, se tiver que continuar sem o slide, enfim, continue. Não faça daquilo um momento, porque se você fica tenso, a plateia sente a sua tensão. E ela começa a ficar também, ai meu Deus, coitado, ai, agora como que vai resolver isso? Então, passe tranquilidade, veja que por dentro você esteja ali. Tenta conversar com o pessoal, interagir, fazer perguntas enquanto vai, sei lá, alguma coisa, a parte técnica vai se resolvendo. Não pode se desesperar. Você sabe que eu também costumo dizer isso nos meus treinamentos para os participantes, que você até pode estar nervoso por dentro. O importante é não transparecer isso para os outros, né? Claro. Às vezes, durante uma simulação de entrevista, a pessoa me diz, mas eu estava muito nervoso, meu coração estava pulando. Mas eu não percebi. O importante é que eu não percebi. Isso. Então, você consegue passar a segurança e aí, aos poucos, vai naturalmente se sentindo mais confiante. Com certeza. E qualquer palestra, apresentação, a gente tem que encarar como uma conversa. Ainda no mercado corporativo há muita formalidade. E isso deixa a apresentação um pouco densa, pesada. A gente acaba se afastando da plateia em vez de se aproximar. Então, sei lá, a gente pode pegar exemplos aqui de políticos famosos. Qual é a diferença entre o Lula e o Fernando Henrique Cardoso? A informalidade do Lula é uma característica bem marcante, então, ao contrário, o FHC é super formal. Super formal. Mas isso devido à formação acadêmica, enfim, foi professor muito tempo. E consegue passar, apesar de ter participado, ter o conhecimento muito amplo, não passa tanta emoção. Então, nós lembramos mais do que sentimos do que de uma lista de regras. E para tudo na vida. Por isso que contar histórias é muito importante e a improvisação em cima disso. Existem algumas técnicas que a gente faz até no nosso curso que é justamente isso, trabalhar a improvisação. Por exemplo, vou dar um exercício aqui. Vamos supor que eu te passe uma palavra e você tenha que falar durante 1 minuto sobre essa palavra. Falar outras palavras? Não, eu te dou uma palavra, um tema. Por exemplo, amor.
e você tem que falar 1 minuto cronometrado, isso contando o tempo, que dá mais pressão ainda, falar sobre essa palavra, o que vier na sua cabeça, sem parar. É uma improvisação. Então as pessoas tendem a ter 2 tipos de comportamento. Ou elas conceituam e ficam só no conceito, ou elas contam história, a história de alguém, a história de terceiro, ou elas falam de si próprias. Um amor pra mim. Aí são as pessoas mais emocionais, né? Então, o legal é que você tem um mix disso tudo. Então, até o improviso ele pode ser planejado. Você conceitua durante 30 segundos. O amor é isso, aquilo, existem várias formas de se demonstrar. O amor é um sentimento que não se pode, blá, blá, blá. E depois você pode contar uma história. Eu já amei tantas vezes e tal. E isso torna muito mais interessante essa improvisação. O discurso é assim, né? Ele é composto um pouco por informação, um pouco por opinião e um pouco por narração, que é exatamente o que você falou, só que usando outros termos. Com certeza. Se você tem base para falar sobre amor, por exemplo, segundo pesquisa do Ibope, 99% das pessoas amam, já é alguma coisa, é uma fala mais sólida, é uma informação real, né? Agora, precisa ter conhecimento, um conhecimento básico para fazer essa improvisação, né? Claro. Quando a gente fala, por exemplo, de um executivo, um profissional que precisa improvisar dentro de uma apresentação em que naquele momento os slides dele se apagaram ou, enfim, aconteceu alguma situação inusitada. Se ele tem o conhecimento da área de trabalho, ele tira de letra o improviso. A gente pode apostar nisso? Claro. Ele tem que ter o conhecimento do trabalho e tem que interagir com a plateia ao máximo. Eu acredito nessa interação como a base para tudo. Para tudo. Então, nesse momento que os slides se apagaram, deu um pane no sistema. Então, continuamos a apresentação. É claro que você já tem que ir preparado para uma apresentação, por exemplo, com os slides ou com uma ficha, com cada slide, cada ponto que vai ser abordado. Se você já conhece aquilo, você pode improvisar, mesmo não tendo a imagem, mesmo não tendo. Você não pode colocar tudo num PowerPoint, por exemplo. O PowerPoint é só para você acompanhar. E você pode pedir ajuda de outras pessoas, da plateia também. Não tenha vergonha de fazer isso, porque a gente não sabe tudo sempre, né? No TV Comunica de hoje, o assunto é improviso. Nós conversamos até agora com a fonoaudióloga Laila Von Traub, que passou muitas dicas sobre como improvisar. E ficou uma dúvida para mim, talvez você esteja pensando a mesma coisa. Quem improvisa melhor, o homem ou a mulher? Vamos ouvir agora a opinião do Sandro Huguenin, que é um executivo que diz que não improvisava bem, que não mandava bem essa coisa do improviso, mas aprendeu. Sandro, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você pela oportunidade. Como é que aconteceu essa coisa? Antes você achava também que só a mulher podia improvisar bem, até que você começou a desenvolver? Eu acho que cada sexo tem a sua característica, óbvio, mas depende mais da pessoa. Existem homens com uma habilidade enorme de improvisar, nasceram assim, falam muito bem. E mulheres que são também introvertidas, não conseguem se expressar tão bem, muitas vezes não conseguem improvisar, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Isso no meio corporativo, que eu convivo muito, você vê claramente. Existem mulheres com habilidades bem, às vezes muitas vezes já até foram consideradas masculinas, mas na verdade não é, apenas uma habilidade da pessoa em si, né? E homens com toda também habilidade que no passado talvez fosse considerada feminina. Eu particularmente acho que isso é uma grande evolução, porque o homem aprendendo com as habilidades femininas e vice-versa, com certeza vamos estar num meio bem mais produtivo, bem mais evoluído. Muito bom. E como é que aconteceu para você essa primeira busca pelo improviso? Você era tímido? Como é que era a sua realidade? Eu na verdade fiz engenharia, segui uma carreira que é bem analítica, digamos assim. Bem técnica, né? Bem técnica. E eu me lembro que na faculdade eu me destacava bastante nos exames escritos. Eu era muito bom nos exames escritos, mas eu nunca apresentava um trabalho em frente da sala de aula. Fazia o possível e o impossível para evitar esse tipo de coisa. Para eu me formar, isso foi perfeitamente viável. Me formei com dignidade acadêmica, foi ótimo. No entanto, o mercado de trabalho era diferente. As avaliações do mercado de trabalho são constantes, mas não são escritas. Você é avaliado pelo que você entrega e você vai mostrar o que você entrega numa apresentação para a diretoria, para o seu chefe. Você vai interfacear com o cliente vai te elogiar, você vai se dirigir para a sua equipe, você vai fazer uma reunião de apresentação de resultados, vai participar de uma reunião, vai contribuir com uma ideia.
Então, nesse ponto, é fundamental para você se evoluir, para você progredir profissionalmente, ter uma habilidade de comunicação, uma habilidade de se adaptar às diferentes situações que você vai se deparar no meio corporativo, né? E sempre interagindo com pessoas. Essa habilidade de improvisação ocorre com certeza em 90% das vezes nas interfaces com as pessoas. Não apenas, né? Claro que você tem que improvisar em projetos também, mas sempre você vai precisar dessa habilidade no momento da reunião, no momento de lidar com o cliente, lidar com a tua equipe. Quer dizer que no seu caso foi uma necessidade. Falar de Não tenho improviso, dúvida. falar Não em tenho público, dúvida. foi uma necessidade. E hoje você incorporou isso e é seu, ninguém tira mais. Olha, eu diria que eu incorporei e me sinto muito bem levando esse tipo de trabalho. Inclusive, já trabalhei muito com gerência de conta, onde eu interfaceava direto com o cliente. Era um desafio muito grande, muita argumentação sob pressão. Agora, apesar de estar incorporado, eu acho que ainda você deve estar sempre se desenvolvendo nessa área. Toda situação é uma oportunidade. Toda situação é uma oportunidade. E até aquelas dificuldades que você passa de um computador que travou exatamente naquele momento, é uma oportunidade para você estar evoluindo, é uma oportunidade para você mostrar que você tem a capacidade de se adaptar àquela situação do computador travado durante a apresentação. Né? E dificuldades todos nós vamos ter, senão a vida também não teria graça. A vida é cheia de desafios. Claro, né? claro. Sandro, já que você é aqui o nosso homem do depoimento para dizer quais foram as dificuldades, agora me diga qual foi o ponto que você, durante o treinamento para adquirir esse improviso, entendeu, é isso, era disso que eu precisava para desenvolver meu improviso. Olha, eu acho que foi na primeira aula. Uau! Que rápido! Não que eu tenha aprendido a improvisar na primeira aula, mas eu fiz a primeira aula, eu cheguei, poxa, é isso que eu preciso trabalhar para evoluir. Ótimo. É um pouco diferente. O momento que eu percebi, poxa, agora eu aprendi, isso aí eu não tenho momento. Foi um aprendizado ao longo das aulas e eu diria também do convívio profissional, porque você... Nas aulas lá do Clube da Fala, você exercita muito, claro, é uma situação bem próxima do real, porque você tem profissionais bem qualificados que estão ali exatamente debatendo com você, te provocando, te desafiando todo o tempo, simulando perfeitamente o ambiente corporativo. Mas, claro, não é a mesma coisa. O fundamental é que, é aquilo que eu digo, treino é treino, jogo é jogo. Né? Tem uma certa diferença. Então, é fundamental que você exercite aquilo lá na aula, no palco com a doutora Laila, e que procure levar aquilo para o dia a dia. É óbvio que de vez em quando você vai ficar mais nervoso no dia a dia, você vai ter uma dificuldade aqui e ali, mas também vai estar usando aquilo para o seu aprendizado contínuo.